Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Quarto ciclone em 2 meses no estado. O fenômeno deve ser menos intenso, mas autoridades seguem em alerta. Inteligência artificial a favor da saúde e da ciência. Parceria vai ajudar no diagnóstico precoce de câncer de pulmão e mama, com o uso da tecnologia. Carro roubado é recuperado em 30 minutos depois do crime. 2 homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal. E você vai ver também, o Inter aprova a adesão à Liga Forte Futebol. Morre aos 79 anos Adalberto Praz, dirigente histórico do Grêmio. E ainda, Luan acerta retorno ao Grêmio e é a novidade no tricolor. É agora no Ubra Notícias. E mais um ciclone vai atingir o território gaúcho amanhã. Desta vez, o fenômeno deve ser menos intenso, mas a chuva já chegou e trouxe com ela queda nas temperaturas. A formação do ciclone só vai acontecer amanhã, porém o estado já sofre com as mudanças na temperatura nesta terça-feira. Bom, hoje a gente está sobre a atuação de uma baixa pressão, que o centro ali no Paraguai, e já tem algumas instabilidades, com chuva moderada, forte, atuando aqui na Campanha, centro e em direção ao leste gaúcho, região metropolitana. O fenômeno previsto para esta semana será o 4º deste tipo, registrado nos últimos 2 meses. Porém, deve ser bem menos intenso. E a partir da manhã, essa baixa pressão ela avança sobre o estado e se forma uma frente fria que ela vai estar associada a um ciclone que também vai se formar próximo ao Uruguai. Ele não vai ter tanto impacto aqui no estado, mas deve ter algumas rajadas na casa entre 40 e 60 km por hora na faixa leste, deixando o mar agitado e também não se descarta alguns temporais isolados na maioria das regiões gaúchas. A grande diferença em relação aos últimos ciclones é que este não deve provocar ventos tão fortes como os outros que atingiram o Rio Grande do Sul. As rajadas devem permanecer entre 40 e 60 km por hora. Uma iniciativa importante realizada pela Defesa Civil é a dos envios dos alertas e avisos para cada cidadão no seu celular. Para cadastrar o número, o processo é muito simples e leva menos de 1 minuto. Bom, a gente entra na parte da SMS, né, os torpedos, aqui no para enviar, aí tu digita 40199 e o seu CEP aqui no corpo do texto e só dá o enviar. Assim já está cadastrado. Isso, já está cadastrado, já começa a receber os alertas. Ó, aqui já cadastrou, o SMS logo já recebeu, o cadastro realizado com sucesso. Além de receber os avisos e alertas pelos SMS, o cidadão também pode se cadastrar pelo WhatsApp da Defesa Civil, no número que aparece aqui na tela. Desta forma, ele consegue conversar com a inteligência artificial e receber os alertas e avisos destinados para a sua região. No WhatsApp, o cidadão conversa com a inteligência artificial e fica por dentro de todo o trabalho da Defesa Civil. São 2 maneiras simples de ficar bem informado e entender sobre esse trabalho que é realizado muito antes da chegada dos fenômenos. A gente tem previsões climáticas, El Ninho, Laninha, neutralidade, e a partir disso, com as previsões meteorológicas e hidrológicas, a gente vai acompanhando, fazendo a previsão de chuva temporais, e alinhando junto com os nossos hidrólogos para risco de inundação, temporais em todo o estado, e aí a gente faz boletins diários, semanais, mensais, para avisar a população como está o monitoramento e previsão para os próximos dias. Os ciclones não são considerados novos para os gaúchos. E apesar de em algumas situações causarem muitos estragos, eles são comuns devido ao clima e à região do estado. No Rio Grande do Sul, pela característica e pela posição geográfica, normalmente os ciclones se formam aqui próximo ao estado, às vezes na Argentina, no Uruguai e principalmente no Rio Grande do Sul, principalmente pela posição geográfica mesmo. E o período, o inverno. O inverno também é característico de formação de frentes frias, mais frequentes e associadas ao ciclone. O governo do Rio Grande do Sul disponibilizou um site para consulta ao programa Volta por Cima. Ele é responsável por pagar R$ 2.500 para famílias que foram afetadas pelo ciclone extratropical que atingiu o estado em junho. Bom, a gente entra na parte da SMS, né, os torpedos, aqui no para enviar, aí tu digita
40 199 e o seu CEP aqui no corpo do texto e só dá o enviar. Assim já está cadastrado. Isso, já está cadastrado, já começa a receber os alertas. Ó, aqui já cadastrou, o SMS logo já recebeu, o cadastro realizado com sucesso. 2 homens foram presos com um carro roubado pela Polícia Rodoviária Federal em Porto Alegre. O veículo tinha sido roubado há menos de 30 minutos em Canoas. Vamos conferir. A prisão dos 2 homens aconteceu durante um patrulhamento realizado pelos policiais rodoviários federais da BR-116. A equipe recebeu uma informação de que um carro tinha sido roubado e, com isso, eles deram ordem de parada para o motorista do veículo. Só que o suspeito não obedeceu e fugiu em alta velocidade em direção ao centro de Porto Alegre. O carro só parou quando atingiu um outro veículo no bairro Praia de Belas. Esse carro entrou na cidade de Porto Alegre, ali na Mauá, ele colidiu com 2 ônibus, seguiu enlouquecido, fugindo da equipe. Na próxima rotatória das Cuias, lá na orla do Guaíba, também ele bateu em mais 2 carros e acabou ficando preso. E aí, quando ele ficou preso, os colegas conseguiram abordar a dupla e prendê-los. Os 2 homens são naturais de Porto Alegre e possuem idades de 43 e 19 anos. Ambos possuem antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. O carro tinha sido roubado há menos de 30 minutos em Canoas. Dentro dele foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Eles foram presos em flagrante e conduzidos à polícia judiciária junto com o carro recuperado. Depois dos procedimentos legais, ele vai ser devolvido para o dono. Aqui na região metropolitana, nesse ano, se nós pegarmos o trecho tanto da 116, que vai de Porto Alegre até Novo Hamburgo, ali, mais a Eldorado do Sul, já foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal mais de 100 veículos. E isso é muito importante porque nós sabemos o quanto o roubo de veículos, o assalto ou o roubo de veículos, o furto, ele acaba girando essa engrenagem do crime organizado. Nós sabemos que os veículos muitas vezes são trocados por armas, por drogas, né? Então acaba sendo uma forma do crime organizado se financiar. E também a questão criminal. Quantas vezes um roubo a veículo acaba se tornando um latrocínio, né? Quando o proprietário, a pessoa que está dirigindo o veículo, acaba sendo morta nessa ação. Uma parceria entre a Prosempa e a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre vai ajudar no diagnóstico precoce de câncer de pulmão e mama, utilizando a inteligência artificial. O evento que firmou a colaboração aconteceu essa semana em Porto Alegre. Vamos conferir. A parceria firmada entre as 2 instituições tem como objetivo criar soluções inovadoras para Porto Alegre com o uso da inteligência artificial. E a ideia inicial é justamente a saúde. Com essa pesquisa, a Santa Casa de Misericórdia e a Prosempa querem ajudar no diagnóstico precoce de doenças como câncer de pulmão e mama. Que a partir de um exame de tomografia de pulmão, consegue descobrir se em 6 anos a pessoa vai desenvolver um câncer de pulmão, né? Então, é uma inteligência artificial preditiva, né, que descobre isso. A pesquisa conta com a colaboração do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Eles desenvolveram um modelo de inteligência artificial que analisa imagens médicas e identifica casos suspeitos de câncer. A escolha da Santa Casa como parceira desse projeto aconteceu porque ela é referência em oncologia e também vai disponibilizar as imagens para o teste modelo que vai ser executado pela Prosempa. Porto Alegre é referência em saúde, né, em diversos hospitais, e especialmente o câncer de pulmão, a referência é a Santa Casa, né? Então, como essa inteligência artificial é para câncer de pulmão, a gente buscou a parceria da Santa Casa, que prontamente atendeu, né? Notícia boa para a ciência e saúde. Isso porque a Anvisa aprovou o registro definitivo da vacina Comirnaty bivalente, que protege contra a Covid-19. O imunizante foi produzido pela Pfizer e pode ser aplicado em pessoas a partir dos 5 anos de idade. As pessoas a partir dos 5 anos, então, podem se imunizar, só que a indicação é que o uso seja apenas de reforço. Ou seja, só podem tomar ela já quem se vacinou contra a Covid. E a aplicação deve ser feita 3 meses depois da última dose. A vacina Comirnaty já estava sendo usada pelo Ministério da Saúde de forma emergencial. Antes do registro definitivo, ela era usada como dose de reforço para pessoas acima dos 12 anos com comorbidades e para maiores de 18 anos.
E agora as notícias do esporte. O Inter aprovou a adesão à LFF. Uma votação muito apertada, 157 conselheiros votaram a favor da LFF, enquanto outros 145 escolheram a Libra. E teve apenas um voto em branco. A noite de segunda-feira foi agitada no Conselho Deliberativo do Inter, que aprovou a adesão à Liga Forte Futebol, a LFF. Os bastidores do Beira-Rio estavam movimentados, com vários ex-dirigentes e até mesmo ex-presidentes do clube. Na votação, 157 conselheiros votaram a favor da LFF e outros 145 escolheram a Libra, que acabou saindo perdedora. A Liga Forte Futebol era de preferência do atual presidente do Inter, Alessandro Barcelos. Com isso, o presidente colorado sai fortificado de toda essa votação. A adesão à Libra ou à Liga Forte Futebol diz respeito aos direitos de transmissão dos jogos do Internacional para os próximos 50 anos. Os conselheiros do clube optaram pela LFF e, com isso, os direitos do Inter serão negociados com essa liga pelos próximos 50 anos. Por isso, a noite foi muito importante. A decisão permanecerá pelos próximos 50 anos ou então pelas 5 próximas décadas, envolvendo toda a transmissão dos Jogos do Internacional. É importante dizer que a adesão à LFF ainda não significa o contrato assinado, mas sim que o Inter vai se propor a assinar o contrato com a Liga assim que for possível. Morreu na noite de segunda Adalberto Praz, ex-dirigente histórico do Grêmio aos 79 anos. Ele sofreu uma parada cardíaca durante um jantar com a família em Porto Alegre e não resistiu. Morreu na noite de segunda Adalberto Praz, ex-dirigente histórico do Grêmio aos 79 anos. Ele sofreu uma parada cardíaca durante um jantar com a família em Porto Alegre e não resistiu. Nas redes sociais e no site oficial, o Grêmio lamentou a morte do dirigente. Praz iniciou sua trajetória no Grêmio na metade da década de 70 como diretor jurídico. Em 1982, foi eleito vice-presidente pela primeira vez, atuando na área da administração. No ano seguinte, conquistou a Libertadores e o Mundial, como vice-presidente para assuntos especiais na gestão de Fábio Koff. Inclusive, no último sábado, esteve na Arena na homenagem que o Grêmio proporcionou aos campeões da Libertadores de 1983. Desejamos força à família e amigos de Praz. No Grêmio, a novidade é a contratação do Luan. Aos 30 anos, ele reduziu o salário em quase 95%. E o Rei da América de 2017 é a mais nova aposta do Grêmio. Vamos conferir mais sobre essa contratação na reportagem. Ele está de volta. Renato Portaluppi já havia deixado bem claro que queria contar com o jogador de volta. Eu conversei bastante com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias, inclusive de trazer o Luan de volta. Eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias, deixar passar esses 2 jogos para ver. A direção gremista atendeu o pedido e Luan Guilherme está de volta ao tricolor gaúcho. Reencontro, segundo dicionário, é encontrar-se de novo com alguém ou com algo ou com alguma situação já vivida. A contratação do Luan é cheia de reencontros. A torcida gremista quer reencontrar o seu ídolo. Já o Luan quer reencontrar o futebol. Aquele que fez ele se tornar ídolo e o destaque das conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores de 2017, quando ele foi eleito o Rei da América. Le pica Fernandinho y es el segundo y va, sí, es un golazo, ¡Gol! ¡Gol de Gremio! Lo hizo Luan, un gol extraordinario a los 41 minutos del primer tiempo. Gremio 2, Lanús 0. Ah, como o menino Luan foi feliz no Grêmio. Chegou no tricolor em 2003 e estreou no profissional no ano seguinte. Logo nos primeiros jogos, marcou o primeiro de muitos gols com a camisa gremista. E tu aí de casa, lembra do Grenal do 5-0? Ele foi o cara do jogo, balançou a rede 2 vezes e comandou aquela partida que ficou na história. Em 2016, vem o primeiro título com a camisa do Grêmio. O tricolor encerrou um jejum que lhe rendia mais de 15 anos sem títulos. E o falso 9? Sim, era desse jeito que o Luan era utilizado pelo Renato. Na época,
foi um dos destaques na campanha vitoriosa. Na competição, Luan marcou somente uma vez em 8 jogos. Mas sabe qual foi o único gol marcado pelo camisa 7? O que abriu o caminho para a classificação à final. E foi um golaço por cobertura. O maior momento do Luan com a camisa do Grêmio veio no tricampeonato da Libertadores. Na final, a vitória por 2-1 sobre o Lanús, lá na Argentina, contou com o golaço do camisa 7. Ao vivo, dizer que o papai tá aqui, viu? O papai é campeão da América nesse momento. Grêmio campeão. O Grêmio é campeão. A atuação na competição sul-americana fez com que ele fosse escolhido o Rei da América em 2017. Prêmio para o melhor jogador da temporada na tradicional eleição promovida pelo jornal uruguaio El País. Em 2018, teve uma série de lesões, o que comprometeu a parte física no ano seguinte. Foi alvo de críticas, foi afastado e no final do ano acabou sendo vendido por 29 milhões de reais para o Corinthians. Se no Grêmio o Luan deixou saudades, a sua passagem no Parque São Jorge não deixará. Em 4 temporadas no Timão, esteve em campo 78 jogos e marcou apenas 9 gols. Acabou emprestado ao Santos para tentar recuperar espaço, mas mesmo assim, isso não aconteceu. Luan não joga pelo Corinthians desde o dia 19 de fevereiro de 2022, quando entrou em campo no empate por 1-1 com o Botafogo pelo Paulistão. Recentemente, o atacante foi agredido por torcedores do Corinthians em um motel de São Paulo. Foi um estopim para antecipar o fim de uma relação que já seria encerrada ao término de 2023. Agora, ele está de volta ao Grêmio e ao comando do paizão, amigão e o que mais, Renato? O treinador, em primeiro lugar, tem que entender de futebol. E do lado, ele tem que ser um grande gestor. E muitas vezes psicólogo. E muitas vezes o pai do jogador. E muitas vezes um amigo. Muitas vezes tem que oferecer o ombro, fazer carinho no jogador, para ter o jogador. Então, Luan Guilherme, tu vai ter tudo isso e principalmente o carinho da torcida gremista. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!